Você já parou para pensar? Se existe algo tão simples, quase secreto, que pode tocar o coração do Espírito Santo de forma imediata, algo que não precisa de longas orações, mas apenas de 5 palavras que, quando pronunciadas com fé verdadeira, fazem o céu se abrir e o inimigo recuar. Padre Pio costumava dizer que existem expressões capazes de atravessar o véu invisível que separa o humano do sagrado, e que o Espírito Santo se comove profundamente quando as ouve saindo de um coração sincero. Hoje, eu vou te revelar essas 5 palavras, mas antes disso, quero que você reflita comigo. Quando foi a última vez que você falou diretamente com o Espírito Santo? Não apenas para pedir algo, mas simplesmente para amá-lo, para reconhecê-lo, para convidá-lo a entrar na sua vida. Muitas vezes, nós oramos ao Pai, conversamos com Jesus, mas esquecemos daquele que habita dentro de nós. O Espírito Santo, que respira em nosso peito, que sussurra quando o mundo grita, permanece em silêncio, esperando ser notado. E é justamente por isso que Padre Pio nos deixou um ensinamento precioso sobre palavras específicas que alegram o coração do Espírito. Palavras que, quando ditas com pureza e confiança, fazem essa chama divina brilhar com mais intensidade dentro de nós. Se você sente que sua vida espiritual precisa de um novo sopro, se você quer experimentar a presença viva do Espírito Santo, então fique até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você se relaciona com Deus. E antes de continuar, eu quero te fazer um pedido especial. Se você acredita no poder das palavras de Padre Pio, se você deseja abrir seu coração para o Espírito Santo, escreva agora nos comentários: Espírito Santo, vem habitar em mim. Esse gesto simples já é o primeiro passo para convidar essa presença transformadora para a sua vida. Faça isso agora, com fé, e prepare seu coração para o que está por vir. Padre Pio tinha uma forma única de falar sobre o Espírito Santo. Ele costumava chamá-lo de o hóspede esquecido da alma. E quando você pensa nisso, percebe como essa descrição faz sentido. Quantas vezes nós nos lembramos de pedir proteção ao Pai? Quantas vezes invocamos o nome de Jesus em nossos momentos de dor? Mas, e o Espírito Santo? Aquele que foi enviado justamente para permanecer conosco, para nos consolar, para nos guiar. É curioso como a terceira pessoa da Santíssima Trindade acaba sendo a menos lembrada. Talvez porque ele não se manifesta de forma visível como Jesus. Talvez porque sua ação é silenciosa, interior, discreta. Mas isso não significa que ele seja menos importante. Muito pelo contrário. Padre Pio ensinava que o Espírito Santo é aquele que habita em nós, que faz morada em nosso coração quando permitimos. Ele é o sopro que nos mantém vivos espiritualmente. É a força que nos levanta quando caímos. É a luz que ilumina nossos pensamentos quando estamos confusos. É o consolo que aquece nossa alma quando tudo parece frio ao redor. Mas para que ele possa agir plenamente em nós, precisamos reconhecê-lo, chamá-lo, convidá-lo. E é aqui que entram as palavras especiais que Padre Pio nos ensinou. O santo de Pietrelcina dizia que existem expressões que o Espírito Santo ama ouvir. Não porque ele precise de elogios ou de palavras bonitas, mas porque essas palavras representam um coração que está aberto, humilde, disposto a se deixar transformar. Quando você pronuncia essas palavras com sinceridade, algo acontece no plano espiritual. É como se uma porta se abrisse, permitindo que a graça flua com mais intensidade. Padre Pio comparava isso a uma chama que recebe um novo sopro de ar. A chama já existe, mas quando o vento sopra, ela se expande, ilumina mais, aquece mais. Da mesma forma, o Espírito Santo já está presente em todo batizado. Mas quando nós o chamamos conscientemente, quando pronunciamos as palavras que ele ama, essa presença se intensifica e a transformação começa. Existe uma história que circula entre os devotos de Padre Pio, contada por aqueles que tiveram o privilégio de estar próximos ao santo. Aconteceu em um dia comum, logo após a celebração da missa. O pequeno convento estava ainda perfumado com o incenso,
e alguns fiéis permaneciam ali, em silêncio, absorvendo a paz daquele momento sagrado. Entre eles, havia um jovem que carregava uma inquietação profunda. Ele acreditava em Deus, frequentava a igreja, rezava suas orações diárias, mas sentia que faltava algo, uma conexão mais profunda, uma experiência real da presença divina. Ele via pessoas ao seu redor testemunhando milagres, transformações, e se perguntava por que isso não acontecia com ele. Quando o Padre Pio passou pelo corredor, descansando brevemente antes de voltar ao confessionário, o jovem reuniu coragem e se aproximou. Com a voz tímida, mas sincera, ele perguntou: Padre, como posso sentir a presença do Espírito Santo em mim? Eu rezo, eu frequento os sacramentos, mas sinto como se ele estivesse distante. Padre Pio parou. Seus olhos, marcados pelo sofrimento dos estigmas e pelas noites em oração, fixaram-se no jovem com uma ternura paternal. Ele não respondeu imediatamente. Apenas colocou a mão no ombro do rapaz e caminhou com ele até um banco próximo ao altar. Ali, sentaram-se juntos, em silêncio, por alguns instantes. Então, o santo falou com aquela serenidade que só quem vive na presença de Deus possui. Meu filho, o Espírito Santo não está distante. Ele está mais perto de você do que sua própria respiração. O problema não é a distância dele, mas a nossa falta de atenção. Nós não o chamamos, não o convidamos, não dizemos a ele as palavras que ele ama ouvir. O jovem ficou confuso. Palavras que ele ama ouvir, padre? Quais palavras são essas? Padre Pio sorriu levemente, aquele sorriso discreto de quem conhece um segredo precioso. São palavras simples, meu filho, mas poderosas. Palavras que não se dizem apenas com a boca, mas com a alma inteira. Poucos cristãos as pronunciam, e é por isso que poucos sentem verdadeiramente a força do Espírito. O jovem insistiu, os olhos brilhando de curiosidade. Me ensine, padre. Eu quero conhecê-las. E foi então que Padre Pio, voltando os olhos para o crucifixo acima do altar, sussurrou algo que mudaria para sempre a vida daquele rapaz. Algo que mudaria também a sua vida, se você permitir. Padre Pio respirou fundo, como quem está prestes a compartilhar um tesouro guardado há muito tempo. E então, com a voz firme, mas repleta de amor, ele disse ao jovem: as palavras que o Espírito Santo ama ouvir são estas: vem, Espírito Santo, transforma-me. Vem, Espírito Santo, transforma-me. 5 palavras simples. Mas não se engane pela simplicidade. Essas palavras carregam em si um poder que vai além do que podemos compreender racionalmente. Porque não são apenas palavras. São um convite, são uma entrega, são uma declaração de humildade e de fé. Quando você diz vem, você está reconhecendo que precisa da presença dele. Você está admitindo que sozinho não consegue, que suas forças são limitadas, que você precisa de ajuda divina. E o Espírito Santo, que é puro amor, se alegra com essa humildade, porque ele não força a entrada em nenhum coração, ele espera ser convidado. Quando você diz Espírito Santo, você está chamando-o pelo nome, reconhecendo-o como pessoa, não como uma força abstrata ou uma energia impessoal. Você está dizendo: eu sei quem você é, eu te reconheço, eu te amo. E isso toca profundamente o coração dessa terceira pessoa da Trindade que tantas vezes é esquecida ou ignorada. E quando você diz, transforma-me, você está entregando a ele o controle da sua vida. Você está dizendo, eu não quero mais ser quem eu sou. Eu quero ser moldado por ti. Eu quero que tu me faças novo. E essa é a entrega que o céu espera de cada um de nós. Não um pedido de favores, mas uma entrega total. Padre Pio ensinava que essas 5 palavras deveriam ser ditas ao acordar, como a primeira oração do dia, e antes de dormir, como a última conversa com o sagrado antes de fechar os olhos. Porque quando você começa e termina o dia convidando o Espírito Santo para transformá-lo, sua vida inteira passa a ser vivida sob a influência dessa presença. O santo de Pietrelcina costumava dizer: quando uma alma pronuncia essas palavras com sinceridade, o céu inteiro se inclina para escutar. Não é poesia,
é realidade espiritual. Porque não se trata de uma fórmula mágica, mas de um gesto de amor que abre as portas da graça. E o que acontece quando você diz isso com o coração? O Espírito Santo responde. Ele não demora, ele não ignora, ele vem. E quando ele vem, tudo começa a mudar. Porque ele não vem apenas para visitar, mas para habitar, para permanecer, para transformar você de dentro para fora. Essas 5 palavras são como uma chave que abre uma porta que você nem sabia que existia. Uma porta que dá acesso ao poder do alto, à consolação divina, à sabedoria que vem do céu. E Padre Pio sabia disso por experiência própria. Por isso ele insistia tanto para que seus filhos espirituais aprendessem a pronunciá-las todos os dias. Mas o que exatamente acontece quando o Espírito Santo atende ao seu chamado? O que significa ser transformado por ele? Padre Pio explicava isso com uma clareza impressionante. Ele dizia que o Espírito Santo age como um fogo purificador. Não um fogo que destrói, mas um fogo que renova, que queima as impurezas e deixa apenas o que é verdadeiro. Quando você diz, vem Espírito Santo, transforma-me com sinceridade, ele começa a trabalhar em você de maneiras que você nem imaginava ser possível. Primeiro, ele acende uma luz nas áreas escuras da sua alma. Aquelas áreas onde você escondeu mágoas, ressentimentos, pecados não confessados. Ele não faz isso para te condenar, mas para te libertar. O Espírito Santo faz com que você enxergue a verdade sobre si mesmo. E essa verdade, mas embora às vezes dolorosa, é libertadora. Porque você não pode se arrepender do que não reconhece. Você não pode pedir perdão pelo que acha que não fez. Por isso, o primeiro trabalho do Espírito é iluminar a consciência. Padre Pio testemunhava isso constantemente. Ele dizia, é o Espírito que faz o pecador desejar a confissão. Quando você está há meses ou anos sem se confessar e de repente sente uma vontade inexplicável de procurar um padre, saiba que é o Espírito Santo trabalhando em você. Quando você estava confortável no pecado e de repente sente um peso no coração, é ele agindo. Mas a transformação não para por aí. Depois de iluminar, o Espírito Santo limpa. Ele lava a alma com sua graça. E aos poucos, você começa a notar mudanças. Coisas que antes te atraíam perdem o encanto. Músicas que você ouvia, programas que assistia, conversas que participava, começam a te incomodar. Não porque você se tornou chato ou religioso demais, mas porque o Espírito está te refinando. Você começa a ter fome das coisas santas. A Eucaristia, que antes era apenas um ritual, passa a ser o momento mais importante da sua semana. O rosário, que você rezava mecanicamente, se transforma em conversa íntima com Maria. A Bíblia, que ficava fechada na estante, começa a falar ao seu coração de forma pessoal. Padre Pio dizia que é o Espírito Santo quem faz o indiferente se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento. É ele quem faz o orgulhoso reconhecer: eu preciso de Deus. E essa transformação não acontece por força de vontade humana. Acontece porque você convidou o Espírito e ele aceitou o convite. Há também uma transformação nos relacionamentos. Você começa a perdoar com mais facilidade. Aquela pessoa que te magoou já não ocupa tanto espaço na sua mente. O desejo de vingança dá lugar ao desejo de paz, e você percebe que não foi você quem mudou por esforço próprio. Foi o Espírito agindo em você, transformando seu coração de pedra em coração de carne. Mas Padre Pio também fazia um alerta importante. Ele dizia que o Espírito Santo só entra onde há espaço. E o que significa ter espaço no coração? Significa estar livre das coisas que o afastam. Significa ter um coração limpo, humilde, disposto a se esvaziar de si mesmo para ser preenchido por Deus. Se o seu coração está cheio de orgulho, não há espaço para o Espírito. Se está cheio de rancor, de mágoas guardadas, de julgamentos contra os outros, o Espírito não encontra morada ali. Não porque ele não queira, mas porque você não deixou espaço. É como tentar encher um copo que já está cheio. É preciso primeiro esvaziá-lo.
Padre Pio costumava comparar o Espírito Santo a uma pomba branca, pura, delicada, sensível. Essa pomba se assusta facilmente com o barulho do pecado. Ela se afasta quando há gritos, discussões, brigas, impurezas. Mas quando encontra um ambiente de silêncio, de paz, de perdão, ela desce suavemente e faz ali sua morada. Lembra do dia de Pentecostes? Os apóstolos estavam reunidos no cenáculo. Não estavam brigando. Não estavam discutindo quem era o maior entre eles. Não estavam cheios de si. Estavam em oração, esperando, preparando o coração. E foi nesse ambiente que o Espírito Santo desceu com poder. Da mesma forma, se você quer experimentar a presença do Espírito, precisa preparar o ambiente do seu coração. Como fazer isso? Padre Pio dava conselhos práticos. Primeiro, vá se confessar. Não deixe pecados acumulados na alma. O Espírito habita em corações limpos. Segundo, perdoe quem te magoou. Solte as amarras do ressentimento. Terceiro, afaste-se do que te contamina espiritualmente. Se há músicas, filmes, conversas ou amizades que te afastam de Deus, é hora de fazer escolhas. O Espírito Santo não divide espaço com o que é impuro. Ele é santo e busca santidade em quem o recebe. Mas Padre Pio também dizia que não é preciso ser perfeito para chamar o Espírito Santo. Na verdade, você o chama justamente porque não é perfeito, porque precisa de ajuda, porque quer mudar. A diferença está na disposição. Você está disposto a se esvaziar? Está disposto a deixar ele agir? Está disposto a obedecer quando ele sussurrar no seu coração? Quando o coração está assim, preparado e disposto, a pomba branca desce, e quando ela desce, tudo muda. A paz que você experimenta não é uma paz humana, é a paz que o mundo não pode dar. É aquela paz profunda que permanece mesmo quando tudo ao redor está em caos. Agora que você conhece as 5 palavras que o Espírito Santo ama, é hora de aprender como colocá-las em prática no seu dia a dia. Porque não basta apenas saber, é preciso viver. É preciso fazer dessas palavras um hábito sagrado, uma rotina espiritual que vai transformar sua vida. Padre Pio recomendava que, ao acordar, antes mesmo de pegar o celular, antes de pensar nas tarefas do dia, você já pronunciasse essas palavras. Sente-se na cama, coloque a mão no coração, respire fundo e diga com fé: Vem, Espírito Santo, transforma-me. Faça isso em voz alta, se possível. Deixe que sua própria voz seja ouvida, porque há poder nas palavras pronunciadas. Se você tem um cantinho de oração em casa, vá até lá. Acenda uma vela diante de uma imagem de Nossa Senhora ou de um crucifixo. O ato de acender a vela já é um gesto simbólico. Você está convidando a luz divina a entrar no seu dia. Enquanto a chama dança suavemente, faça o sinal da cruz com devoção e repita: Vem, Espírito Santo, transforma-me. Feche os olhos, não tenha pressa. Imagine o Espírito Santo descendo sobre você como uma luz dourada, envolvendo sua cabeça, seus ombros, seu corpo inteiro. Sinta o calor dessa presença. Permita que ela penetre em cada canto do seu ser, em cada pensamento, em cada sentimento. Respire essa presença, acolha-a. Padre Pio também ensinava que o Espírito Santo ama quando o chamamos com música. Rezar é bom, mas cantar ao Espírito é ainda mais agradável a ele. Por quê? Porque o canto eleva a alma, toca as emoções, envolve o ser inteiro. Então, e se você souber algum cântico ao Espírito Santo, cante. Se não souber, apenas entoe as 5 palavras como se fossem uma melodia suave. Ao longo do dia, sempre que enfrentar uma decisão difícil, repita as palavras. Sempre que sentir medo, ansiedade ou confusão, pare por um segundo e diga: Vem, Espírito Santo, transforma-me. Você vai perceber que a clareza chega. A paz se instala, a direção se revela. Porque o Espírito é o Consolador, o Guia, aquele que nos ensina todas as coisas. Antes de dormir, faça novamente o ritual. Acenda a vela, faça o sinal da cruz, repita as palavras. Agradeça ao Espírito Santo
por tudo que ele fez por você naquele dia, mesmo que você não tenha percebido. Peça que ele continue trabalhando em você durante a noite, enquanto você dorme, preparando seu coração para o dia seguinte. E aqui vai um conselho precioso que Padre Pio dava. Tenha sempre à mão objetos que te lembrem da presença do Espírito Santo. Um crucifixo, um terço, uma medalha milagrosa, um frasco com água benta. Esses objetos são sacramentais, são canais de graça. Quando você os toca com fé, eles te ajudam a permanecer conectado ao sagrado. Padre Pio viveu cercado de pessoas que buscavam sua orientação espiritual. E entre tantas histórias, há uma que ilustra perfeitamente o poder das 5 palavras que estamos falando. Era uma mulher de meia-idade, mãe de família, que vivia dias terríveis. Sua casa, que deveria ser um refúgio, tinha se tornado um campo de batalha. Brigas constantes entre o marido e os filhos, doenças que surgiam sem explicação, pesadelos que perturbavam as noites de todos, objetos que quebravam sem motivo, um clima pesado que fazia qualquer visita querer ir embora rapidamente. Ela tentou de tudo. Mudou os móveis de lugar, pintou as paredes, chamou pessoas para orar. Mas nada mudava. Até que um dia, desesperada, ela conseguiu chegar até Padre Pio no confessionário. Entre lágrimas, contou tudo. O santo a ouviu com paciência e, quando ela terminou, fez uma pergunta simples, mas profunda. Minha filha, você convida o Espírito Santo para entrar na sua casa? A mulher ficou em silêncio. Ela rezava. Sim. Fazia novenas. Acendia velas para os santos. Mas nunca tinha pensado em convidar especificamente o Espírito Santo. Padre Pio então explicou. O Espírito Santo é como um hóspede de honra. Ele não invade. Ele espera ser convidado. E quando é convidado com fé, ele entra e transforma tudo. Então o santo ensinou a ela exatamente o que fazer. Todos os dias, de manhã, ela deveria reunir a família, acender uma vela, fazer o sinal da cruz e pronunciar juntos: Vem, Espírito Santo, transforma-me. Vem, Espírito Santo, transforma nossa casa. E deveria repetir isso à noite antes de dormir. A mulher obedeceu. No primeiro dia, foi difícil convencer a família. O marido achou estranho. Os filhos reclamaram. Mas ela insistiu. E, com o passar dos dias, algo começou a mudar. Não foi imediato, não foi mágico, foi gradual. Primeiro, as brigas diminuíram. Depois, os pesadelos pararam. As doenças começaram a se curar. 3 semanas depois, ela voltou ao confessionário de Padre Pio. Dessa vez, não vinha chorando de desespero, mas de alegria. Padre, minha casa tem paz agora. Eu consigo dormir bem. Até o ar parece mais leve. Eu não sei explicar, mas é como se algo sagrado habitasse ali. E Padre Pio, com aquele sorriso paternal, respondeu: Não é o ar que mudou, minha filha. É o Espírito Santo que agora habita na sua casa. Essa história não é única. Existem centenas de testemunhos semelhantes. Pessoas que aprenderam a convidar o Espírito Santo e viram suas vidas serem transformadas. Casamentos restaurados, filhos afastados que voltaram, vícios quebrados, doenças curadas. Tudo porque alguém teve a humildade de dizer: Vem, Espírito Santo, transforma-me. Mas Padre Pio não parava apenas nas 5 palavras. Ele sabia que a vida cristã é um conjunto de práticas que se complementam. Por isso, ele ensinava 3 atitudes fundamentais que potencializam a presença do Espírito Santo em nós. 3 atitudes simples, mas poderosas, que abrem completamente as portas da alma para que ele entre com todo o seu poder. A primeira atitude é fazer uma confissão sincera. Por quê? Porque o Espírito Santo é santo e ele habita em corações limpos. Quando você carrega pecados não confessados, é como se houvesse uma barreira entre você e o Espírito. Ele continua ali, mas sua ação fica limitada. A confissão quebra essa barreira. Ela limpa, purifica, renova. Padre Pio era conhecido por seu ministério no confessionário. Ele passava horas e horas ouvindo confissões e sabia exatamente o poder que esse sacramento tem. Ele dizia: a confissão é o banho da alma. Depois de se confessar,
você sai leve, renovado, pronto para receber a plenitude do Espírito. Então, se você quer sentir a presença dele de forma mais intensa, procure um padre e se confesse com sinceridade. A segunda atitude é rezar o rosário com devoção. E aqui tem um detalhe importante. Não é apenas passar as contas mecanicamente. Quer rezar com o coração, meditando nos mistérios da vida de Jesus e de Maria. Porque o rosário potencializa a presença do Espírito Santo? Porque Maria é a esposa do Espírito Santo. Foi pelo poder do Espírito que ela concebeu Jesus. Foi sob a ação do Espírito que ela viveu toda a sua vida. E onde Maria está, o Espírito está também. Padre Pio tinha uma devoção profunda ao rosário. Ele dizia que o rosário era sua arma, seu consolo, sua força. Quando você reza o rosário, você convida Maria para a sua vida. E Maria, por sua vez, atrai o Espírito Santo. A terceira atitude é fazer um ato de caridade. O Espírito Santo é amor. E ele se alegra quando vê esse amor sendo praticado. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser ajudar alguém que precisa. Pode ser uma palavra de encorajamento. Pode ser um gesto de bondade. Pode ser perdoar alguém que te magoou. Pode ser visitar um doente. Pode ser partilhar o que você tem. Padre Pio vivia isso intensamente. Ele fundou a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital para cuidar dos doentes. Ele atendia pessoalmente os que sofriam, consolava, abraçava, chorava com eles. E ele ensinava que quando praticamos a caridade, o Espírito Santo se manifesta de forma especial, porque nós nos tornamos instrumentos do amor divino. Essas três atitudes, confissão, rosário e caridade, são como janelas que se abrem na alma. E quando essas janelas estão abertas, o vento do Espírito entra com poder. Você sente a diferença. Suas orações se tornam mais fervorosas. Sua paz se torna mais profunda. Sua fé se torna mais viva. E você passa a viver não pela sua própria força, mas pela força do Espírito que habita em você. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de continuarmos, eu preciso abrir meu coração com vocês. Este canal existe com um único propósito: espalhar os ensinamentos de Padre Pio e fortalecer a fé de cada pessoa que assiste aos nossos vídeos. Mas para que possamos continuar essa missão, precisamos do apoio de vocês. Cada like que você deixa, cada compartilhamento, cada vez que você se torna membro do canal, você está contribuindo para que essa mensagem alcance mais pessoas. Você está ajudando a formar uma comunidade de fé, um exército espiritual de pessoas que buscam viver os ensinamentos de Cristo através das palavras de Padre Pio. Eu quero que você saiba que você não está apenas assistindo a um vídeo. Você faz parte de algo maior. Você é parte de uma família espiritual que acredita no poder da oração, que acredita na transformação através da fé, que acredita que Deus ainda faz milagres hoje. Por isso, se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu que o Espírito Santo falou com você através destas palavras, deixe seu like agora. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam ouvir isso. E se você puder, torne-se membro do canal. Cada gesto seu, por menor que pareça, tem um significado imenso. Juntos, somos mais fortes. Juntos, levamos esperança a quem está desesperado, luz a quem está nas trevas e fé a quem está desacreditado. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, este é apenas o começo. Hoje você descobriu as 5 palavras que o Espírito Santo ama ouvir. Vem, Espírito Santo, transforma-me. 5 palavras simples, mas que carregam um poder transformador. 5 palavras que podem mudar sua vida, sua casa, seu coração. Padre Pio viveu essas palavras. Ele não apenas as ensinava, ele as vivia. E por isso ele experimentou a presença do Espírito Santo de uma forma tão intensa que até os estigmas de Cristo foram impressos em seu corpo. Ele sabia que o segredo de uma vida espiritual profunda não está em longas e complicadas orações, mas na simplicidade de um coração que convida o Espírito para agir. Lembre-se do que aprendemos hoje. O Espírito Santo não se impõe. Ele não força a entrada. Ele espera ser convidado.
E quando você o convida com fé, com humildade, com desejo sincero de transformação, ele responde. Ele vem, ele habita em você, e nada mais é o mesmo. Então, agora eu quero fazer um último pedido. Se você sentiu paz ao assistir este vídeo, se algo em seu coração se moveu, não ignore. É o Espírito tocando você. Responda a esse toque. Escreva agora nos comentários. Vem, Espírito Santo, transforma-me. Faça desse comentário uma oração, uma declaração pública da sua fé, um compromisso com Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando de consolo, de fé, de força. Talvez seja um familiar que está passando por dificuldades. Talvez seja um amigo que perdeu a esperança. Talvez seja alguém que você nem conhece pessoalmente, mas que vai receber essa mensagem exatamente no momento que precisa. E a partir de hoje, faça das 5 palavras um hábito sagrado. Ao acordar, vem Espírito Santo, transforma-me. Antes de dormir, vem Espírito Santo, transforma-me. Nos momentos de dificuldade, vem Espírito Santo, transforma-me. Você vai perceber a diferença, vai sentir a presença. Vai experimentar a transformação. Padre Pio dizia algo lindo que quero deixar com vocês hoje. Reze, tenha fé e não se preocupe. O Espírito Santo está mais próximo de você do que você imagina. Ele está esperando apenas que você abra a porta. Ele está aguardando o seu convite. Não o deixe esperando. Convide-o agora. Diga com todo o seu coração: vem, Espírito Santo, transforma-me. E nunca se esqueça, você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo caminha com você. Ele te guia, te protege, te consola, te fortalece. Confie nele. Entregue-se a ele. E deixe que ele faça em você aquilo que você sozinho jamais conseguiria fazer. Que a paz do Senhor esteja com você. Que o Espírito Santo habite em seu coração. E que você experimente a cada dia a alegria de viver na presença daquele que tudo pode, tudo sabe e tudo ama. Amém.